Boa tarde, senhor presidente. Em teu nome, cumprimento cada um dos colegas vereadores e meus cumprimentos também à comunidade que nos acompanha. Se tem uma coisa que a população de Blumenau e da nossa região aqui do Vale do Itajaí valorizam, vereador Tuca, é o compromisso com as próximas gerações e a responsabilidade. Responsabilidade essa em cuidar do seu salário, cuidar da sua família, de suas responsabilidades em geral. E é exatamente por isso que eu gostaria de trazer algumas informações aqui a respeito do que tem acontecido com a gestão do Brasil do ponto de vista fiscal. Eu gostaria de pedir para o Ari, por gentileza, colocar uma imagem que tem disponível ali, que é uma matéria que foi exaustivamente apresentada nos portais de notícia, e essa especificamente é uma imagem do G1. Se a imagem não estiver disponível, eu vou seguir relatando aqui. A outra imagem, Ari, um título. Contas públicas fecham com déficit de 20 bilhões de reais no primeiro semestre. O pior resultado em 3 anos. 3 anos porque tivemos uma pandemia de Covid que pôde gerar um déficit da ordem de 11% do PIB do Brasil. Tá bom, essa imagem é o suficiente, Ari. E eu gostaria de relatar que isso não é nada muito diferente daquilo que a gente poderia imaginar tendo um governo federal do PT que prometeu isso. Nós tínhamos um governo anterior que, por mais que tenha seus problemas, o governo Bolsonaro teve sim muita responsabilidade fiscal, e eu sempre falo da pandemia, porque passamos pela pandemia e o governo entregou o Brasil com menos dívida do que recebeu, mesmo com o lockdown, mesmo com essa hecatombe que foi a pandemia de Covid-19. Pandemia essa que trouxe estragos às contas públicas, que por sua vez foram menores do que o governo Dilma Rousseff. Dilma Rousseff entregou um país com um rombo no PIB que foi pior do que a pandemia de Covid-19. Dilma Rousseff pior do que uma pandemia. E agora o que se avizinha? E que pena que o vereador Adriano está de licença por conta de saúde hoje, até porque ele fica advogando que agora a obra da BR-470 sai. Realmente, tem muitas máquinas em todos os mais de 70 quilômetros de obra da 470 aqui. Mas a que preço? A comparação não é justa. A gente teve um governo Bolsonaro com responsabilidade fiscal que respeitava o teto de gastos. O governo Bolsonaro, no primeiro semestre do ano passado, senhores vereadores, registrou um superávit de 130 bilhões de reais. Ou seja, de um lado um governo que pensa no futuro, que pensa nas próximas gerações e que paga as suas contas. E agora desse lado um governo que entrega a conta para os meus netos pagarem. A que preço? Daqui a pouco estoura a inflação, daqui a pouco cai o PIB. Então é um conto, é um faz de conta. A gente está enganando a população do Vale do Itajaí com a duplicação nesse formato. A obra pode até sair, mas daqui a pouco a conta chega. Concedo a parte a cada um dos 3 vereadores. Com autorização do vereador, ou sem a parte, o presidente dessa casa, o vereador Almir Vieira, depois também o vereador Emanuel Santos Tuca e também o vereador Gilson de Souza. Vereador Nazato, Vossa Excelência mencionou aí que as obras estão andando. O senhor, como parlamentar desta casa, assim como é conhecedor também da matéria, sabe que grande parte da população não sabe que o orçamento para o próximo ano é votado no ano anterior. O que vai ser deliberado para se fazer obras, para a saúde, para a educação, para a mobilidade urbana, é feito o orçamento um ano antes. E que eu saiba, não tem decreto nenhum aí no meio. Isso são tudo orçamentos que já estavam preparados e só foram colocados para frente agora. E aí o atual governo está tendo a sorte de poder gastar o que foi preparado lá atrás pelo governo do presidente Bolsonaro. Então é importante deixar claro isso para a nossa comunidade, que não é assim, somente com decreto, obviamente, mas senão tem todo um procedimento, tem a LOA, tem todas as leis que a gente tem que cumprir para poder estar botando o orçamento para o próximo ano. Então, ninguém está fazendo milagre, não. Isso já estava preparado e estava no orçamento guardado. Parabéns. Vereador Diego, só para complementar aqui a sua fala e trazer alguns dados aqui. O preço médio da gasolina em dezembro de 2022 era R$ 4,88. Em julho de 2023, R$ 5,59. Detalhe, o litro da gasolina subiu 15% no Brasil, enquanto no mundo desceu 20%. Então não tem, o que esse desgoverno está fazendo é prejudicar a população, que vai ter que trabalhar mais para comprar a mesma quantidade de combustível.
O segredo do governo Lula é aumentar impostos, é prejudicar a população brasileira. Não tem outra métrica, não tem outro segredo. É só prejudicar a população, fazer com que a população brasileira trabalhe mais para comprar o mesmo produto. Isso é um absurdo, nós estaremos aqui lutando esses anos todos para mostrar para a população que realmente isso é um desgoverno, sem conhecimento técnico, e não veio para melhorar a vida das pessoas, veio para prejudicar, e o pior, prejudicar a vida dos mais pobres, que deixam 100% do seu salário no supermercado, no aluguel, na padaria, e isso é um absurdo, nós estaremos aqui brigando esse tempo todo. Obrigado. Vereador Diego Nazato, eu fui pedido, acho que, se eu não me engano, uns 3 meses atrás, foi pedida a minha opinião, não política, mas sim como economista, porque os principais economistas do país, aqueles que não se venderam ainda a este governo, estavam deixando claro que a inflação iria diminuir esse ano, mas as perspectivas eram que os próximos anos iriam aumentar. Por quê? Justamente porque se previa, dentro de uma análise econômica séria, de que nós teríamos um governo extremamente gastador, como já se mostrou no primeiro semestre. E com um governo extremamente gastador, nós teremos, obviamente, um impacto inflacionário lá na frente muito alto. Isso é questão de economia séria. E isso nós vamos enfrentar lá na frente. E não foi pior, porque nós temos a independência do Banco Central, que as pessoas não sabem. Olha a importância da independência do Banco Central. Que este cidadão, um presidente populista e semi-analfabeto, não pode, graças a Deus, mexer no presidente e em quem está lá. Porque senão já teria feito um monte de bobagens que ia ser pior ainda. Então, essa situação toda é preocupante. E as pessoas não conseguem enxergar lá na frente ainda, mas é muito preocupante. Vereador Diego Nazato, em virtude dos 3 à parte, 3 minutos e 30 para Vossa Excelência poder concluir. Agradeço a cada um dos vereadores pelas informações compartilhadas, acrescento-as ao meu pronunciamento. E exatamente como o vereador Tuca comentou, a receita para esse governo tentar fazer a coisa funcionar no curto prazo, ela é uma: aumentar o endividamento do país e aumentar os impostos. No primeiro semestre, o endividamento do Brasil subiu 0,7 ponto percentual. Segundo algumas estimativas, se esse ritmo se manter, em menos de 10 anos chegaremos a mais de 90% do PIB de endividamento, acima de países europeus que têm taxas de juros razoáveis e acima do que qualquer país emergente deveria ter de razoabilidade em endividamento público. E como eu comentei anteriormente, foram 20 bilhões de reais de déficit. O governo Bolsonaro, ano passado, deixou no mesmo período 130 bilhões de superávit, ou seja, em 6 meses o governo Lula gastou 150 bilhões de reais a mais do que o governo Bolsonaro, isso no primeiro semestre. É óbvio que ele vai agradar gregos e troianos, é Bolsa Família sendo ampliado para cá, é obra para lá, mas, repito, no longo prazo a conta vai ser muito cara para a gente pagar. No pouco tempo que me resta ainda, eu gostaria de complementar que o aumento de impostos no Brasil, ele já está acontecendo. Os impostos sobre os combustíveis já foram retomados. E mesmo com esse aumento de impostos, a gente teve déficit e a gente teve esse problema nas contas públicas. A gente está cansado de pagar impostos no Brasil. A recuperação econômica vem por responsabilidade fiscal e, mais do que isso, corte de gastos, cortar na carne. O governo Lula, ele tem sido protagonista em viajar para fora do Brasil com orçamentos milionários. A equipe inteira vai com aquele avião jumbo cheio de gente e outros padrinhos políticos. Não existe compromisso de longo prazo com a nossa população. Isso é lastimável. E para não deixar de tocar no assunto Blumenau, porque a gente reside aqui, não pode ignorar os problemas locais, eu gostaria de complementar dizendo que tenho sido procurado e já fui uma vítima da falta de lugares para encostar o carro, vereador Almir Vieira. Ali próximo da Policlínica, uma região que tem várias alças de acesso, tem vários serviços públicos, tem a Policlínica, tem o centro de saúde, tem a rodoviária ali propriamente dito, e praticamente todas as vagas de estacionamento ali são de uso exclusivo dos servidores que ali residem, e a população tem que ir de ônibus ou então deixar o seu carro muito longe, porque até mesmo ali, no pouco que sobra de espaço da rodoviária, é difícil de encontrar uma vaga de estacionamento. Então, isso é um problema sério, eu acho que aquele entorno ali precisaria ser totalmente reabilitado,
reavaliado pela Secretaria de Planejamento, porque existe espaço sendo desperdiçado. E mais do que espaço sendo desperdiçado, existem imóveis municipais, como é o caso daquele que fica próximo da saída da alça da Via Expressa para a Rua das Missões, Rua 2 de Setembro, que é um imóvel municipal que está sendo subutilizado. Há décadas, um imóvel abandonado que não contempla nenhum serviço público, e eu acho que se esse imóvel não traz resultado prático para quem precisa de algum serviço público, que seja privatizado. Por isso, vou protocolar, isso se já não está no sistema, um requerimento perguntando qual é a finalidade daquele imóvel que não tem serventia até esse momento. E se não vier uma resposta plausível, que se venda de uma vez esse imóvel, para que talvez o empresário explore um estacionamento decente próximo da policlínica. Obrigado.